O José Henrique Seoane. Boa tarde, Pedro e Cássio. Grande Zé Henrique. Não concordo com esse balizamento dos salários dos jogadores com o salário mínimo. Se tem quem pague, o mercado deve ser livre. O mercado é livre. O que eu falo é que a gente não pode naturalizar salários exorbitantes para o nível de futebol e de atletas que a gente tem aqui. E para o nível de receita que circula, Zé. Eu concordo com você, mas isso que está sendo pago não tem como ser compensado, entendeu? Se você está pagando 300 mil qualquer jogador que chuta uma bola na Série A, pois é, a sua folha salarial vai ser alta, tão alta, que dificilmente o resultado esportivo vai lhe trazer compensação para isso. Ou seja, vai quebrar. É uma conta que não fecha. A grande questão é essa. Então, assim, os salários eles são puxados. É bom lembrar que a Red Bull, ela tirou o pé do acelerador dos investimentos no futebol brasileiro, porque disse, pô, o que eu tô botando de dinheiro não é suficiente para competir, mas a conta não fecha, então eu vou desacelerar. Então isso está acontecendo porque temos sim bolha no futebol brasileiro. E essa bolha vai estourar. Alguns não devem sofrer. O Flamengo é sustentável. Apesar de ter aumentado dívida, está fazendo foco no estádio, revela bastante, tem uma massa de torcida absurda. O Palmeiras tem uma gestão excelente, é também sustentável, revela muito, vende muito jogador. Qual é o outro clube sustentável? Eu vou buscar o Bahia, por conta do Grupo City. Fortaleza tem se mostrado sustentável, mas esse ano já perdeu um pouquinho a mão. Não é fácil ser sustentável no futebol brasileiro. Então se... o Botafogo é sustentável? Não sei. Não sei. Não dá pra gente Capacidade saber. De investimento tem. Fabrício Bispo disse que o Botafogo foi campeão com a Almada e não pagou nenhuma das parcelas por ele. É isso, velho. E vai levando. O Botafogo, ele vai pedalando, aparentemente, e a gente não sabe exatamente o que está acontecendo com o Botafogo, porque você não tem um balanço, você não tem divulgação dos números propriamente ditos. Então não pode dizer que o Botafogo é sustentável. O Botafogo está investindo. O Corinthians está investindo. Mas esses caras, o São Paulo está quase com 1 bilhão de dívidas. O Atlético Mineiro, o Menin falou da situação que é grave, que o Atlético precisa, né, ter isso como uma realidade, porque as dívidas aumentaram, muito investimento, pouco retorno. É isso que acontece. Esse tipo de salário exorbitante é o tipo de coisa que dificilmente volta, velho. Você tem que contratar. Só que é isso, eu vou trazer aqui umas questões. Chegaram as bets. Despejaram dinheiro. Então, novos contratos de televisão nesse ano. Isso, novos contratos de televisão com ligas. Ligas que eu digo, Libra, LFU, fazendo negociação. Então você tem aí uma receita grande chegando de vez no bolso dos caras. Não, e não só isso, Cássio, também a entrada de outros personagens do futebol, já que não tem também o monopólio da Globo. Isso. A Record entrou no jogo, os streams, Cazé TV, Amazon Prime, né? Isso, você diversificou as transmissões, as plataformas de transmissão. Que gera mais receita. E as SAFs também injetaram dinheiro no futebol. Só que o que acontece? Quando um time tem SAF e acaba fazendo altos investimentos, quem está competindo com ele quer tentar competir também no investimento. Isso. Aí você já tem uma dificuldade. Aí, ganhei dinheiro de transmissão, mas tem pessoal da LFU que vendeu 15% por 50 anos do que vai vender de direito de transmissão para um parceiro comercial. Já recebeu esse dinheiro, já gastou. O Esporte, por exemplo, já gastou. Quantas vezes a gente tinha, Cássio, num futebol que não é tão distante assim, que clubes brasileiros ficaram reféns da Globo por adiantar cotas de transmissão de contratos que nem tinham sido assinados ainda. E aí o presidente era campeão, beleza, saía, quando o outro presidente entrava, pegava toda a dívida, porque o dinheiro que deveria entrar no caixa, aquele fluxo já tinha ido embora, porque não tinha dinheiro para entrar, porque já tinha sido adiantado, né, para poder custear aquela temporada, aquele ano, aquela contratação. Então, assim, eu já vi clube atrasar salário de funcionário, manter o de jogador e achar que é desse jeito que se faz futebol. Ou da mesma forma, para utilizar de mecanismos que o próprio futebol permitiria, não pagar jogadores, atrasar o salário 1, 2 e na hora do terceiro mês que o jogador poderia sair livre, sabe o que o clube fazia? Pagava o primeiro, porque, ou seja, ganhava mais fôlego para poder prender o jogador e ao mesmo tempo não pagar tudo aquilo que era devido. E, quando não sentia mais nada para fazer, deixava o jogador sem receber, sem recolher FGTS, ele ia para a justiça, pegava os direitos econômicos dele, ia-se embora e o clube ficava sem o produto, mas economizei 3 meses de salário. Então, assim,
eram mecanismos amadores, tupiniquins, infantis que a gente viu no nosso futebol e que hoje se reverteram numa dívida absurda, numa bolha gigantesca. E olhe, Renato Guedeville já esteve aqui, esse assunto já foi tratado também, Cássio, no Futebol SA. Se essa bolha do futebol brasileiro explodir, quem é que se sustenta? São poucos. São poucos. São poucos. Aí, o Zé Henrique Serrano, ele completa aqui que o mercado tem que ser livre, se autorregular. Sim, é por isso que a gente está falando de fair play financeiro. Eu sou a favor do fair play financeiro. Totalmente favorável. Totalmente favorável. O que eu quero dizer é que eu não acredito que ele vai ser implementado agora. Enquanto grandes potências como Corinthians, Atlético Mineiro, próprio São Paulo. São Paulo vai de acordo com o Daniel Alves que a torcida paga. Até tá hoje pagando até hoje 400 mil mês. 400 mil por mês. Pra Daniel Alves, pô. Então é isso que ele tá falando. Não sei se já chegou ao fim essa... Não, tempo, eram anos. Eram anos de acerto, de acordo. O Cowboy Spike tá aqui dizendo e Dudu que tá ganhando salário de Cruzeiro e Atlético ao mesmo tempo. Pois é. O Paulo de Castro Nascimento na pergunta... Dorival deve estar ganhando de CBF e de Corinthians. Pois é. Não, na verdade, da Brasil ele fez acordo. Aí não recebe mais para poder ser liberado para poder assinar com o Corinthians. O Paulo Nascimento tá aqui, ó. Pedro e Cássio, vocês sabem como funciona o vínculo dos clubes e jogadores lá de fora com questões de direito de imagens e jogos de videogames e se com a Liga poderia entrar aqui no Brasil? É porque os jogadores europeus, por exemplo, que aparecem nos jogos de videogame, nos FIFAs da vida, etc., eles recebem por isso. É a imagem dele. Os clubes recebem por isso. São marcas e cores, tudo devidamente licenciado. Como aqui no Brasil não há uma unidade nesse sentido e teria que ser feito um acordo com cada clube e com cada jogador, é por isso que você, infelizmente, nem sempre pode contar com o jogo real do futebol brasileiro dentro daquele jogo que você tem aí, seja lá Xbox, PlayStation, enfim, seja lá o que for. Mas é uma questão de merchandising, de licenciamento, que aqui no Brasil não tem essa unidade para poder se chegar a um consenso e as marcas de clubes e de jogadores poderem ser utilizadas. Viu, Cássio Cardoso? O Herbert fala aqui, o mercado regulado e livre, que isso não combina. Rapaz, podem sim. Podem sim. A regulação, por mais paradoxal que possa parecer, alô, Paulo Cerqueira, um abraço. Quando você regula, a facilidade para você ter um mercado mais solto é maior do que quando você deixa livre, porque você começa a ter determinadas desproporções que limitam, restringem. Aí você tem a impressão de que é livre, mas não é. Então, o fair play financeiro, ele pode permitir, sim, que o mercado continue se autorregulando, mas que isso seja feito dentro de normas que permitam a competitividade, que a indústria... Você sabe, a Fórmula 1 ressurgiu promovendo meio que um fair play financeiro, pô. Né? O investimento de equipes, ele teve que ser limitado, porque tinha equipe que tinha muito dinheiro, você ficava nas três ali. Era a Mercedes, a Ferrari e a Red Bull. E isso estava tirando, dentro daquele movimento que a Liberty Media fez todo para reestruturar a Fórmula 1, que virou um grande produto de entretenimento, estava também. E esse é o pensamento, Cássio, do americano. O americano, para você ter uma ideia, não há nenhum esporte nos Estados Unidos que tenha rebaixamento. Eles não acreditam em rebaixamento. Eles querem estimular a competitividade. Por que é que nos esportes americanos, como por exemplo, futebol americano e no basquete, a pior franquia tem o direito de escolher o melhor jogador das universidades? Para que aquela franquia possa se reconstruir em torno daquele atleta e ela nos próximos anos volte a ser competitiva. Você, nos esportes americanos, você não tem a possibilidade de você, no basquete, por exemplo, comprar um jogador. O que é que você faz? Você troca de acordo com o seu teto salarial. Mas em algumas equipes que são mais ricas porque conseguem ter mais receitas, porque estão em outros mercados, existem aquelas taxas de luxo, ou seja, o Luxury Tax, ou Luxury Cap, ou no futebol, a lei de Beckham, que é você poder contratar no futebol, na Major League Soccer, jogadores mais caros e não sofrer nenhuma punição por isso, para poder engrandecer a liga. Se isso for servir para que toda a liga, possa ganhar. E, por exemplo, no basquete, tem clubes, tem franquias, né, que pagam essas taxas para poder contratar grandes jogadores e está dentro do orçamento. Mas eles pagam a multa para a liga
para contratar jogadores estourando o seu teto salarial. E o que é muito bacana dos esportes americanos, gente, é essa sensação, e lá tem essa, não só a sensação, mas o funcionamento unitário, de unidade, de liga propriamente dita. Só explicar para vocês assim como é que funciona a venda de uma camisa de um LeBron James, por exemplo. Eu tive a possibilidade de fazer um curso de marketing esportivo em NYU, morei um tempo em Nova York e aprendi isso na prática. Você chega ali em Times Square, por exemplo, e você vai comprar uma camisa de LeBron James. LeBron James joga nos Lakers, que é o outro mercado, que é o mercado de Los Angeles, né? Na outra costa. Na outra costa. Eu tô falando de uma camisa numa loja licenciada da NBA em Times Square, em Nova York, beleza? O cara vai pagar, evidentemente que o valor não é esse, tá, gente? É só de maneira hipotética. $100 na camisa, beleza? Sim. Aquele valor ali vai ficar para a loja que vendeu, evidentemente. Vai ficar uma quantia para Los Angeles Lakers, porque é a marca dos Lakers. Vai um valor para LeBron James, Que é o jogador. que é o jogador, ou seja, tem o nome dele na camisa, é a marca dele que está ali também. E detalhe, o restante desse valor, dentro desse valor daqueles $100 da camisa que foi vendida, todas as franquias também vão ganhar uma porcentagemzinha pequena. Justo. Ou seja, todo mundo ganha. Ninguém perde dinheiro. Você tem uma liga competitiva, uma liga forte, onde você tem nomes que podem surgir. Por isso que nos Estados Unidos é tão difícil você ter campeões sucessivos. Assim. Porque a competitividade é muito grande, a rotatividade de equipes fortes é muito grande. Por isso que até hoje, aquele Chicago Bulls de Michael Jordan é fantástico porque ele ganhou 3 e só não ganhou 7 porque Michael Jordan para um ano, depois volta e ganha 3 de novo. O próprio Boston Celtics da década de 80, 90, o próprio Lakers de Shaquille O'Neal, de Kobe Bryant, que construíram essas dinastias, são raríssimas. Sim. Raríssimas nos esportes americanos. Não era por um desequilíbrio financeiro, investimento Aí, meu absurdo irmão, de um era... outro. Era questão Acontecia, técnica, era a técnica, qualidade é. dos caras, sabe? E aí você tem, por exemplo, hoje na NBA, uma final inédita, onde um campeão vai ser inédito. Ou o Indiana Pacers, ou o Oklahoma City Thunder. Então, assim, imagine que são equipes que nunca ganharam títulos, mas que vêm construindo equipes fortes para chegar nesse estágio, sabe? E você tinha, por exemplo, uma franquia que era riquíssima, que continua riquíssima, como o New York Knicks, que nunca ganhou um título. E que passou anos aí nos É um dos maiores dos anos times da NBA. 2000. É a franquia mais cara, perto ali com Golden State, com Los Angeles Lakers. São as 3 talvez mais caras hoje da NBA, caso eu não esteja enganado. Mas com certeza é uma das mais ricas. Que nunca ganhou nada e que durante sucessivos anos terminava em último. Porque era mal administrada, mal gerida e por vezes até a franquia tenta no final da temporada ir mal de propósito para ter a chance maior de na loteria ser sorteado para ter direito à primeira escolha. A primeira escolha. O San Antonio Spurs, só para eu parar de me alongar aqui, a gente entrar também no tópico de futebol, durante muitos anos conseguiu ser um time fortíssimo. David Robinson, Tim Duncan, o francês, rapaz, agora esqueci o nome dele, o armador. A galera do chat aqui vai me lembrar. Pô, rapaz, o armador francês, carequinha. Tony Parker, Ginóbili, argentino. Um timaço. De repente os Spurs, essa galera foi ficando velha, foi saindo, não foram repondo a altura. Olha os Spurs entrando na loteria da NBA e conseguindo draftar um francês de 20, 21 anos, com 2 metros e tanto, o Wembanyama, que agora se você monta a franquia em cima dele, e a própria liga usa ele, Cássio, como chamariz, como foi a era de LeBron James, que era o grande chamariz da liga, para fortalecer a liga como um todo. Então todo mundo ganha dinheiro, independentemente de onde você esteja. E você vê que o Knicks é tão importante que todo mundo vai lembrar o nome do ginásio onde joga o Knicks. O Madison Square Garden, pois é. Quem não conhece o Madison Square Garden? Né? Então, tá aí